noite, gente. Boa noite, gente. Hoje estamos com ela, a psicóloga Juliane, né? Aqui de Planaltina de Goiás. Seja bem-vinda, Gil. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Prazer vir aqui. Conversar, bater um papinho, entender um pouco mais sobre você e sobre essa área da psicologia. Primeiro a gente quer entender, quer saber quem é a Juliana, né? Quantos anos que tem, de onde que veio, fala um pouco da sua formação, do momento da faculdade, para o pessoal te conhecer, né? Antes da gente bater um papo sobre a psicologia em si. Tá ótimo. Queria agradecer vocês pelo convite, né? É um prazer estar aqui e dividir um pouquinho sobre mim com todo mundo, né? Vamos lá. Eu sou a Juliane, eu tenho 29 anos, eu me formei em 2018 no curso de psicologia, né? Desde então eu me engajei em algumas pós-graduações, né? Nível de especialização. Fiz a pós em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, né? E também é uma pós em saúde mental e atenção psicossocial. Agora, há pouco tempo, né? Estou ainda na fase inicial. Comecei uma pós em neuropsicologia, avaliação e reabilitação. E estamos aí, né? Nasci no DF, morei aqui desde sempre, né? Comecei a atender aqui na parte clínica desde 2019, estou aí até então, nunca mais saí. É a área que eu atuo atualmente, né? Estou na área clínica e estamos aí. Na sua área que você acabou de citar, particular ou público? É particular. Particular, né? Gil, tipo assim, sempre você foi apaixonada na área da psicologia ou teve vontade de fazer outra formação? Interessante. O que acontece? Desde muito cedo, assim, eu sempre falei em ser psicóloga. Falava em ser psicóloga porque sempre gostei de casos criminais. E aí eu gostava de ver vídeo sobre assassinos em série, né? E aí eu queria trabalhar com psicologia forense. Então, falei que queria ser psicóloga, assim, já acho que eu estava no ensino fundamental 2 ali, na adolescência. Só que, inicialmente, criança e até ali, chegar na fase da adolescência, eu queria ser professora de criança. E, assim, é uma coisa que eu não descarto, quem sabe um dia, mas é algo assim que eu sempre gostei. E é algo que eu penso hoje em dia, assim, essa parte de lecionar na área universidade, né? Dentro da psicologia. Então, eu queria ser professora, depois queria ser psicóloga. E aí, depois que eu comecei nessa parte de psicóloga, né? Eu queria ser psicóloga porque eu queria entender a mente das pessoas, queria entender a mente das pessoas que cometiam crimes, assassinos em série. E aí, chega a faculdade, aí você vê que você não vai trabalhar com essa demanda, porque você tem que entender a demanda de onde você está também, né? E aqui na cidade não existe essa demanda pra gente. Talvez essa parte assim jurídica, né, de psicologia jurídica, dentro de fóruns e tal, mas nada dentro do que eu pensei que trabalharia. Então eu fui para comecei dentro da faculdade, desde cedo eu me interessava pela análise do comportamento, né? Me direcionei um pouquinho para essa parte da terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. Talvez muita gente já ouviu falar, né? A abordagem é assim, é como a gente se direciona, né? Como o nosso trabalho se direciona. Técnicas que a gente usa, né? Então, tem gente que vai usar a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, o Gestalt, e várias outras abordagens, né? E aí eu sempre me interessei por essa abordagem da análise do comportamento. E aí eu fui me direcionando, vendo também o que me ajudaria no meu trabalho, até que eu caí na TCC, de fato, onde eu estou hoje, né? Mas, na faculdade, realmente foi algo que eu gostei, não foi algo assim frustrante, porque é muito comum, né? Você começa o curso e se frustra, não é o que você pensa, principalmente quando eu já fui engajada a trabalhar com assassino em série. Cheguei lá, não tinha, né? Eu até participei de um congresso uma vez que teve uma palestra sobre isso e tal, o sistema judiciário, então foi bem legal. Mas, não ia trabalhar com essa demanda. Então, eu já fui me interessando pela área clínica, comecei e estou desde então, né? Na graduação eu fiz estágio nessa área, na
mas a atuação, assim, eu conheci um pouquinho de cada, né? Psicologia hospitalar, escolar, organizacional, né? Que é essa parte de empresas, né? Então a gente caminhei um pouquinho em tudo até que eu realmente parei na parte clínica. Então onde eu estou agora, realmente gosto, né? Nossa, então a psicologia ela tem várias dessas partes que você falou. O campo da psicologia é muito grande, assim. Às vezes a gente foca muito na parte clínica, né? Mas assim, a gente tem várias áreas dentro da psicologia, né? E são áreas assim diferentes. Eu, dentro mesmo da minha atuação, eu trabalhei uma parte no serviço público, né? Atuei no CAPS e trabalhei muito tempo, né? Foram 4 anos e pouquinho, dentro desse serviço, que é uma área totalmente distinta, né? Que é a psicologia social. Então ela é muito diferente da clínica, apesar que eu falo assim, que a clínica nunca deixa a gente. Para onde a gente vai, a gente leva a clínica, né? Um pouquinho da clínica. Até mesmo não acontece, principalmente assim, quem é psicólogo vai saber disso, né? Querendo ou não, você está aqui conversando, como que funciona? Será que eu estou assim? Será que eu tenho isso, né? Então a clínica nunca sai da gente, mas é claro que dentro da atuação isso muda muito, né? Então, dentro dessa área que eu trabalhei, em psicologia social, é muito diferente, né? Assim, o que a gente vivencia, o público, né? Dentro de um serviço público, ainda uma área assim, que envolve transtornos mais graves. Então, assim, foi uma área que me deu muita experiência. Então, eu fiz essa especialização, né, em saúde mental e atenção psicossocial por conta disso, né? Para melhorar o atendimento. E assim, eu sou uma pessoa que quero sempre conhecer, então estou sempre ali estudando e querendo melhorar essa parte mesmo do meu trabalho. Tanto que uma das coisas que me fez começar o curso de neuropsicologia atualmente foi a importância, né, que é a gente entender essa parte do funcionamento mesmo, né, essa parte assim que é da neurociência. Então me engajei nisso aí por conta disso. Então, antes de trabalhar na clínica, né, você trabalhou num órgão público, praticamente, né? Não, na verdade eu comecei na clínica, e aí eu trabalhava nos 2 lugares, né? Eu fazia essa parte no órgão público e também fazia clínica. Aí a clínica nunca me abandonou, desde 2019, eu me formei em 2018, né? E aí eu me formei no meio do ano. E aí, quando foi em 2019, eu comecei, né? No meio do ano já formei, a primeira coisa que eu fiz foi um carinho, né? Eu falei, formei, agora tem que ter um carinho. Então, eu comecei, tem o registro, né? Tirei o registro, e aí em 2019 eu comecei a atender, né? E aí eu fui durante esse processo, né? Fui trabalhando na parte clínica, e em 2020 eu comecei no serviço público. Eu trabalhei um período com psicologia clínica mesmo, 2 meses mais ou menos, e aí durante a pandemia que eu comecei a trabalhar no CAPS, que aí foi em 2020, né? Aí eu comecei a trabalhar no CAPS nesse período. E aí desde então eu fiquei até esse ano, saí esse ano. Conta pra gente assim, qual a diferença que você mais notou, né? Entre a clínica e o órgão público, né? O CAPS. Eu vou falar do serviço em específico, porque assim, a clínica e o serviço público, querendo ou não, a gente está trabalhando ali as mesmas demandas, né? Psicologia clínica mesmo, né? Agora, trabalhar a psicologia clínica, né, dentro do particular, que é onde eu trabalho atualmente, trabalhar dentro do serviço CAPS é bem diferente, assim, até mesmo o funcionamento, né? O que acontece? O CAPS é um serviço que ele cuida de transtornos graves e persistentes, né? Então, assim, uma das primeiras premissas, até porque surgiu o CAPS, né, foi uma política da luta de manicomial, né? Então, o CAPS ele surge exatamente para isso. E aí. Tá pensando levar, né? Ela tinha dado um carinho de um sonho. Eu tinha um carinho de um sonho, gente. Exatamente. Parei de jogar os comentários. Exatamente. Foi assim que eu comecei minha jornada. Então, o que acontece? O CAPS ele vem por conta disso, né? Assim, vamos parar de pegar esse povo, colocar dentro do manicômio e vamos cuidar, né? Porque isso que acontecia antigamente, né? Todo mundo que tinha algum tipo de transtorno, não só transtorno, quanto mais pra trás a gente vai, mais a gente vê assim, por que as pessoas serem internadas? As pessoas eram internadas por conta de transtornos mentais, mas as pessoas também eram internadas, por exemplo, porque
faziam manifestações políticas, né? As pessoas eram internadas por conta de serem homossexuais, as pessoas eram internadas por muitos motivos. Então, assim, era onde as pessoas colocavam alguém que seria esquecido, porque era essa a premissa, né? Você era jogado ali dentro de um manicômio e você era esquecido. Então, o CAPS ele vem por conta disso, para cuidar das pessoas em liberdade, né? A gente entende assim, ó, a gente vai cuidar das pessoas e as pessoas elas vão estar dentro das suas casas, elas vão estar no seu território. Então, trabalhar com essa demanda é muito diferente, porque muitas vezes a nossa visão enquanto psicologia clínica, a gente ainda tem essa visão de internação. Falando mais um pouquinho, né, a proposta da live é depressão, né? Então, falando mais um pouquinho, quando a gente fala até do cuidado, uma das propostas que a gente encontra assim, em muitos lugares, por exemplo, é psicoterapia, medicação, outras orientações que a gente também vai falar, né, por exemplo, atividade física, mas algumas coisas se encontram ali, em alguns casos, internação. Então, o CAPS ele vem para falar assim, olha, a gente não precisa internar as pessoas para cuidar, as pessoas elas precisam ser cuidadas dentro das suas casas. Isso facilita, né, porque assim, muitas vezes a gente faz um mundo ideal. A gente tira alguém ali quando é uma clínica decente, né? Quando é um serviço decente, porque antigamente não era, as pessoas eram jogadas, maltratadas, não eram cuidadas. Então, às vezes você pega a pessoa ali e coloca até num serviço assim, maravilhoso, tem profissional o tempo todo, né? Tem todo o suporte. E aí quando a pessoa volta para casa, ela lida com os mesmos problemas, com as mesmas questões. Então a gente não está cuidando fazendo isso, né? Então a gente precisa cuidar da pessoa onde ela está, né? A pessoa precisa continuar trabalhando quando ela consegue, claro, né? Então vem por conta disso. Então quando a gente está nessa parte clínica, a gente tem muito essa visão clínica, né? De medicação, a gente tem essa visão de terapia e medicação. Então é uma coisa que acaba que quando eu comecei a trabalhar nesse serviço, isso foi muito quebrado, porque lá dentro assim, eu aprendi a importância da gente ter rede de apoio, né? Obviamente na clínica isso também é falado, mas assim, a importância da gente se preocupar com a pessoa, com o que ela ganha, renda, né? Às vezes a gente tá ali, poxa, a pessoa tá adoecida e tudo mais, mas a pessoa não tem emprego, a pessoa não tem rede de apoio, a pessoa não tem família, a pessoa não tem amigos, né? Então, assim, essa pessoa ela precisa de outras coisas para além de terapia e medicação. Então, isso é uma das visões que esse serviço me proporcionou, né? E me ajuda na clínica, né? Porque um não separa do outro. E também a experiência com a demanda, né? Atender, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, borderline, depressão maior, né? Uma depressão grave, com sintomas psicóticos. Então, atender essa demanda me trouxe uma experiência muito boa para a parte clínica, que é o que eu consigo atender também. Acho que mais ou menos isso. Você citou algumas das doenças, né? Aí a gente queria que você fizesse um resumo de algumas que é bem atualmente falada. Que é a. Como é que é? Que o pessoal sempre fala que eu tenho não sei o quê. Não, outra coisa que a pessoa. TDAH. Isso! TDAH. O que Porque acontece? hoje todo mundo fala que tem, né? Uma das coisas assim, bem legal em saúde mental, realmente, a academia está aqui balançando o tempo. O que acontece? A gente escuta muito as pessoas falarem assim, antigamente não existia transtorno, antigamente não tinha autismo, antigamente não tinha TDAH, antigamente não tinha depressão. A gente escuta muito isso, né? E até para falar um pouquinho sobre depressão, é importante a gente quebrar alguns mitos, né? Por exemplo, a gente tem o mito de que a gente não pode falar sobre depressão, né? A gente não pode falar sobre suicídio, a gente tem muito isso porque a gente pensa que a gente vai estimular as pessoas a fazerem ou tentarem suicídio. Só que assim, isso é uma coisa que a gente quebra, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa quebrar um pouquinho esses tabus, né? Então, se o corpo fala demais, tem que beber água para hidratar. Vamos lá. Se fala muito isso, né? De que hoje em dia existem muitos transtornos, né? O que acontece? O transtorno ele sempre existiu. Já dei um spoiler para vocês. Onde é que estavam essas pessoas adoecidas antes? No manicômio. Né? Então, como que a gente vai até falar sobre isso, sobre essas estatísticas? Porque a gente não sabia, por exemplo, quem ali estava por conta de uma depressão, quem ali estava por conta de uma esquizofrenia.
estava fazendo manifestação política. A gente não sabia. Então, assim, acabava que a gente jogava um monte de pessoas, essas pessoas adoeciam ali dentro, né? Então, ninguém era estatística. Então, hoje em dia, com essa quebra de tabus, a gente precisa falar sobre isso. Né? A gente tem hoje meses específicos, por exemplo, a gente tem o Janeiro Branco, que a gente fala sobre saúde mental, a gente tem o Setembro Amarelo, que a gente fala sobre essa prevenção ao suicídio. Tem até outro nome que eu esqueci, que está sendo usado agora. Esqueci, depois eu vejo e falo para vocês. Mas a gente está falando sobre isso, né? Então a gente fala sobre esses assuntos, o que faz com que as pessoas se preocupem. Poxa, me identifiquei com isso aí. Obviamente, tem muita questão de me identifiquei, então tem isso aí, né? Sim. Então, assim, TDAH é uma das coisas que as pessoas estão fazendo de maneira muito errônea. Assim. Eu me confundi, eu me diagnostiquei com TDAH. Por quê? Porque eu vi que os sintomas são esses. Então, uma das coisas que a gente precisa ter é cuidado com esses diagnósticos, com esses autodiagnósticos, né? A gente sempre fala o tempo todo sobre a importância de buscar orientação profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, né? Então, a gente fala sobre essa importância. Por quê? Vamos lá. A depressão é um transtorno que a gente vai explorar um pouquinho mais, né? O TDAH, o autismo e outros transtornos, eles estão voltados para essa parte da neurodivergência. Né? Então, são transtornos voltados ali para esse prejuízo no nosso funcionamento. Que todo mundo funciona de um jeito único, isso é óbvio, né? Por exemplo, eu não tenho o mesmo tempo que o Alex, não tenho o mesmo tempo que o Marquinhos para fazer as coisas, né? A gente não tem, eu vou fazer isso aqui. Bem, eu posso ter uma habilidade maior para fazer atividades manuais, já você pode ter um desempenho maior com outro tipo de atividade. Então a gente tem muito isso, cada um é cada um, né? Só que dentro do TDAH a gente tem um funcionamento diferente, né? Então a gente pode ter muito mais dificuldade em se organizar, tem muita questão do esquecimento, né? Então eu perco muito as coisas e é onde as pessoas começam a se identificar, né? Então tem a questão, muitas vezes, assim, até dos nossos pensamentos, de como os nossos pensamentos funcionam, né? Tem a parte também de hiperfoco, né? Tem pessoas dentro do TDAH que tem esse hiperfoco. Então, assim, é uma questão diferente. Então, todo transtorno que a gente fala, ele tem vários sintomas, né? Se a gente olhar no manual de doenças, para você fechar um diagnóstico, você precisa de 5 ou mais sintomas, por exemplo. Aí você vai ler os sintomas, são vários sintomas. Provavelmente você vai se identificar ali com no mínimo 3, né? Então, são nesses momentos que a gente acaba, pronto, é isso que eu tenho, né? Só que uma das coisas que dentro da clínica eu sempre faço, e falo sempre com os meus pacientes, qualquer sintoma que a gente vai avaliar, a gente vai contextualizar. E a gente vai avaliar a intensidade, a duração e a frequência, né? Então, beleza, eu estou me sentindo triste, muito triste, né? Tá, quanto tempo eu sinto isso? Como que é essa tristeza? Né? Quanto tempo ela dura? Eu sinto essa tristeza o dia todo? Eu sinto essa tristeza de vez em quando? Eu sinto essa tristeza, por exemplo, todos os dias, o dia todo, e é muito forte, né? Então é algo para a gente se preocupar, né? Então, eu não vou avaliar só assim a tristeza, porque se você pensar, todo mundo em algum momento vai se sentir triste. A gente aprendeu divertidamente, né? A importância das nossas emoções. Então, a gente entende que as nossas emoções, elas são muito bem-vindas. Só que algumas vezes, o que acontece nos transtornos? Essas emoções, esses sintomas, eles acabam ficando exagerados, né? Então, assim, é como se a gente tivesse essa exacerbação de sintomas. Então, o que a gente precisa? Cuidar. Né? Então, para a gente fechar um diagnóstico certinho, a gente não pode só olhar sintomas na internet. Se você pensar quando a gente está sentindo alguma coisa física, se a gente, hoje me deu dor de cabeça, tontura, eu vou descobrir um câncer, né? Se eu for pesquisar na internet. Com certeza, porque os sintomas, eles são muito genéricos, né? Então, para a gente avaliar direitinho, a gente precisa de uma série de coisas, né? Então, dentro do TDAH, por exemplo, a gente faz uma avaliação com o neuropsicólogo, a gente faz uma avaliação com o neurologista, no caso de criança, né? Pode fazer uma avaliação com o neuropediatra. Então, ali podem ser solicitados exames de imagem, né? Alguns testes, né? Por isso que a importância da avaliação neuropsicológica, né? São aplicados alguns testes que só podem ser aplicados por psicólogos.
Então, a gente fazendo uma avaliação completa, a gente tem menos risco de fechar diagnóstico errado. Isso acontece muito, porque é muito comum. Nós sabemos que o autismo tem graus, né? Uhum. O TDA também tá a mesma coisa? Ou é assim, tipo... O autismo, hoje em dia a gente fala até sobre a questão de nível de suporte, né? Antigamente se falava assim, autista nível 1, 2 e 3, ou leve, moderado e grave, né? Hoje em dia a gente fala sobre nível de suporte, né? O que é isso? O que a pessoa precisa, né? Muitas vezes a gente vai ter alguém ali com prejuízo na fala, né? Então às vezes a gente vai ter um atraso de fala, então a gente vai precisar desse atendimento especializado, a gente vai ter uma criança ali com seletividade alimentar, né? No TDAH não, no TDAH a gente vai ajudar, assim, não é essa questão de níveis, né? A gente vai avaliar cada caso e auxiliar a pessoa nesse processo, né? Por exemplo, vamos supor que a minha maior questão dentro do TDAH seja a questão da rotina, né? Ou a questão da concentração, né? Eu não consigo estudar, eu não consigo me engajar, né? Então a gente vai auxiliar a pessoa nesse processo, né? Eu sou muito acelerado, né? Eu quero ter que estar o tempo todo rendendo, a gente vai ajudar a pessoa nesse processo. Então é muita essa particularidade, a gente não fala de níveis, a gente fala da necessidade de cada um, né? E até essa parte de TDAH, uma coisa que a gente está pegando gancho, né? A gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes o diagnóstico acontece de maneira errônea, porque ele é feito, né, por cada um, né? Eu vou ali e diagnostiquei. É porque assim, se vocês pensarem, eu tenho muita dificuldade de estudar. Mas estudar não necessariamente é uma atividade prazerosa. O que é mais legal, né? Estudar ou passar o final de semana maratonando uma série? Né? Maratonar a série vai ser muito mais divertido, não sei pra vocês, pra mim vai ser. Né? Então, é muito mais interessante. Então, a gente muitas vezes vai ter dificuldade com atividades que exijam mais da gente, né? Porque o que acontece? Quando você está assistindo uma série, até o que você dedica ali dessa parte do seu processamento cognitivo, da sua atenção, e tudo isso pode ser muito mínimo, né? Imagina você estar maratonando ali Friends, que você já assistiu 25 mil vezes, né? Às vezes você nem está prestando atenção, realmente. Só que não é uma atividade que vai te demandar tanto, né? Agora, por exemplo, às vezes você vai assistir um filme que ele é mais complexo. Já aconteceu com você? Você já chega aquele filme assim, você pensa assim, gente, você finge que entendeu pra socializar com a galera, né? Mas, assim, você fica ali, não peguei esse aí não peguei o plot do filme ainda. Por quê? Porque vai te exigir mais, né? Não é, por exemplo, você assistir um filme da Disney anos 2000, né? Como, por exemplo, eu gosto de gastar minha vida. Então, você acaba que você é exigido muito mais de você. Então, você pensa assim, então eu tenho TDAH, porque, né, pra assistir isso aqui eu consigo, mas pra assistir algo que demanda mais, ou pra estudar, né, ou para ler um livro da faculdade eu tenho muita dificuldade, mas para ler um livro de romance eu tenho muita facilidade. Mas é muito disso, o nível de esforço que é exigido, esforço mental mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É claro que vai ser muito mais prazeroso essas recompensas imediatas que a gente tem, né? Assistir uma série, por exemplo, é recompensa imediata, né? Agora, ler um livro vai te demandar mais. Até você saber o que aconteceu, vai demorar um período, né? Agora, às vezes você vai ver um filme ali, o filme acaba rapidinho, né? Às vezes até uma série vai demorar a engajar, porque a série demora mais. Né? Então tem muito disso. E claro, esse pode ser um sinal de TDAH também, só que não necessariamente. Né? Para a psicologia, a gente vai falar para vocês, estudou todas as perguntas, a resposta é depende. Então, assim, às vezes a gente depende. A psicóloga, ela só conversa ou passa remédio? Essa é uma pergunta bem importante, porque assim, a gente, né? Na psicóloga a gente não passa remédio. Vou dar logo a resposta, né? Agora vamos explorar isso. Tem muita gente que procura a gente para fazer reajuste de medicação, né? Ou já consultou com um psiquiatra e às vezes o valor da consulta é alto, né? E a pessoa não vou no psicólogo, porque pensa assim, às vezes o psicólogo é mais barato, né? Então eu vou no psicólogo para tentar fazer essa prova. Então isso acontece muito, a gente pensa que não, mas acontece. E não, a gente não pode
prescrever medicação. Isso é uma exclusividade de médicos, né, de modo geral. E o psiquiatra é o médico, né? É algo importante a ser falado também, né? O psiquiatra, a psiquiatria é uma área dentro da medicina, a psicologia é uma ciência à parte, né? Então, o que acontece? A psicoterapia, né, que é o que a gente chama esse atendimento, né, ele é voltado, não tem essa prescrição de medicação. Obviamente, a gente faz algumas orientações, porque querendo ou não, você está ali dentro da área, você precisa até conhecer sobre isso, medicação, efeitos da medicação, né, nomenclatura. Isso é muito importante, assim, eu falo que até para outros profissionais, é uma coisa que eu sempre oriento, vamos estudar sobre isso, porque a gente trabalha junto, né, essa atuação funciona compartilhada. Então a gente precisa estar sempre atento, só que a gente não passa. Então o atendimento ele é voltado para a pessoa, né? Eu falo que a terapia é um espaço de cuidado, é um espaço, é um tempo que você tira para você. Tem gente que tem medo da terapia porque pensa assim, eu posso ser internado, ou isso é uma coisa de doido, né? A gente pensa que esse discurso não acontece, mas assim, acontece demais. Tem muita gente com essa visão muito conservadora do que é a terapia, né? E a terapia é um momento assim tão legal, gente, que eu vou falar pra vocês. Quem não fez, faça, né? É um momento tão bom. E assim, às vezes é um lugar que você coloca tudo pra fora. Porque o que a gente conta dentro da terapia? Com sigilo. E aí você pensa assim, eu preciso desabafar, né? Então eu vou fazer isso com um amigo. E o amigo, ele tá ali pra aconselhar a gente. O psicólogo ele não é um conselheiro, né? O amigo ele aconselha, e ele aconselha baseado em quê? Nas experiências dele. Né? Então eu terminei meu relacionamento. Não, mas você fez certinho, tinha que terminar mesmo. Por quê? Porque às vezes eu terminei e gostei. Então a gente tem muito isso de levar as nossas experiências para as outras pessoas. E dentro da terapia, esse não é um lugar de achismo, esse não é um lugar de aconselhamento, né? A terapia é um lugar de cuidado. Tem até uma imagenzinha que eu acho que ela representa muito essa parte da terapia, que é assim, uma pessoa levando a linha toda embolada e ela sai da terapia com a linha indo desembolando, né? E o que é esse símbolo, né, da psicologia? A gente vai auxiliar a pessoa nesse processo, né? Às vezes a perceber coisas que ela mesma não consegue perceber. Porque quem dá a resposta na terapia é a própria pessoa, né? Porque eu preciso estabelecer os meus limites, eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso saber o meu funcionamento, né? Então a terapia auxilia nesse processo. Então eu estou aqui, por exemplo, enquanto psicóloga, para dizer para vocês o que vocês têm que fazer, né? E às vezes as pessoas também se frustram na terapia por conta disso. Porque vamos ser sinceros, legalzão, né? Se uma pessoa fala, faz isso aqui que vai dar certo. Depois eu tenho até quem responsabilizar, né? Eu falo, fui lá e Marquinhos falou pra mim que era só fazer isso aqui, fiz e não deu certo, culpa dele. Né? Então, assim, a gente, é bom assim, até a gente ter quem responsabilizar. Então, a terapia não é esse lugar, né? É um lugar que eu posso contar com sigilo. Então, é um lugar de cuidado, é muito importante, é bom que as pessoas façam, além de tratar essa parte de transtornos, né? Que é outro mito também. Que a gente pensa assim, só quem procura terapia é quem está com um transtorno mental, né? Isso não é verdade, a gente pode procurar terapia assim, por vários motivos. Claro que tem gente que fala assim, eu estou aqui na terapia para me conhecer. E aí você tem que ter um monte de coisa para cuidar, né? Tem que cuidar de um monte de área da vida, né? Mas assim, é legal para a gente até manter essa, não vou falar equilíbrio, que é uma palavra forte, né? Mas assim, até dentro dessa parte de saúde mental, a gente até precisa pensar, né, que ter saúde mental não significa a ausência de doenças ou estar bem plenamente, né? É aprender a lidar com as nossas questões, é aprender a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas preguiças, com os nossos defeitos, né? Tem coisa que a gente carrega ali e a gente leva até para as outras relações da nossa vida, né? Trabalho, relacionamento, amizade, família, né? Então, é muito importante. Você nem se respondeu a pergunta, né? Respondeu. Vou fazer uma pergunta que fizeram aqui pra você. Mulher vestido, Vinícius. Val Oliveira perguntou: qual é a opinião da doutora sobre constelação familiar? Vamos lá, polêmicas. Gente, o que acontece? Assim como a constelação familiar, a gente tem várias outras técnicas que não são regulamentadas.
Então, essa é uma informação importante. Constelação familiar, tem muita gente que oferta, né? Vou falar pra vocês, assim, é polêmica mesmo, porque tem muito profissional que oferece isso como uma área de atuação, né? Olha, faço constelação familiar, e as pessoas buscam, né? E essa não é uma técnica regulamentada, né? Então, assim como a hipnose, que também não é uma técnica regulamentada, né? Quando a gente fala da psicanálise, que é uma abordagem dentro da psicologia, lá atrás, por Freud, né? Freud usava essa técnica da hipnose, mas hoje em dia não é uma técnica regulamentada, assim, nem é, né? Mas assim, não é uma técnica regulamentada, assim como a hipnose, assim como a constelação familiar. E o que é ser uma técnica não regulamentada? O conselho não é favorável para o conselho. A gente tem um conselho que rege a psicologia, né, que é o Conselho Federal de Psicologia. E aí dentro das regiões a gente tem o Conselho Regional de Psicologia. Essa não é uma técnica aprovada pelo conselho, né? Assim, vamos fazer, é válido. Não é. Por quê? Porque não tem comprovação científica, né? E a hipnose é uma delas. Então a gente vê muito charlatão aplicando essas duas técnicas, né? Aproveitei o gancho da hipnose também, porque tem muita gente que pergunta, né? Se a gente faz e tal. Então, não é aprovado. Portanto, não é o que eu faço, né? Eu sou o orgulho do conselho, né? Mas o que seria? Porque hipnose a gente sabe que é tipo de ficar hipnotizado, né? Sim. Então, essa é até algo errôneo, assim, na questão da hipnose, né? Porque hoje em dia é isso, né? As pessoas chegam, você vai voltar para o seu passado, né? Você vai lembrar de coisas que aconteceram, né? Vai virar um cachorro. Exatamente. Aí você fecha os olhos e agora essa pessoa que está na sua frente é a sua mãe, é o seu pai, é o seu... Não, isso não é uma técnica, não é como começou a ser aplicada na hipnose, começou lá com Freud para tratar pacientes histéricas, que eram pacientes assim, que hoje a gente chama de somatização, né? Essa parte do corpo, o corpo apresenta sintomas que são... O corpo apresenta sintomas físicos, né? Mas eles têm causas emocionais. Então, antigamente era usado para isso, hoje em dia não. Hoje em dia é isso mesmo, né? Você vai virar um cachorro. Então, essa parte aí é voltada para a constelação familiar? Não, essa é a hipnose. A constelação familiar, eu vou falar para vocês assim, que é algo que eu nem fui muito a fundo. Mas é o básico. O básico, assim, mais ou menos. Por exemplo, você vai buscar, por exemplo, um adolescente, né? Você vai fazer todo esse... É como se fosse assim, esse mapeamento familiar. Basicamente isso, sabe? Como se fosse assim, esse mapeamento. Só que não é algo que tem embasamento. Tipo assim, eu tenho um problema, aí fala, vamos fazer então uma busca pra saber qual que é o meu parente que tinha esse mesmo problema que eu puxei. Foi isso? Pode ser também. Né? Tem gente que usa a técnica desse jeito. É porque, como eu tô falando pra vocês, como é algo assim, muitas vezes a hipnose mais charlatão, a constelação familiar não, tem muito profissional assim que você olha, bacana, mas tá usando uma técnica que não é regulamentada. Então, como tem gente que faz de maneira charlatã, tem gente que faz até desse jeito mesmo, sabe? Vamos lá, vamos ver onde que nasce isso. Não é avaliação genética, isso é diferente, né? Tem alguns exames que você faz para fazer esse mapeamento, porque os transtornos eles têm tanto fatores biológicos, né, fatores genéticos, como fatores sociais, né, que é a gente contextualizar, né? Então tem essa parte genética, então às vezes você faz ali um mapeamento e é legal para você perceber ali históricos de transtornos dentro da família. Espiritual. Pouco, né? A constelação familiar tem um pouquinho dessa pegada. Tem muita gente que faz isso, né? E a gente precisa separar o que é ciência e ciência. Tanto que muita gente busca a gente, né, com esse questionamento, assim, esses dias eu recebi, você é uma psicóloga que trabalha com essa abordagem cristã, né? E assim, não é uma coisa que é relevante dentro da terapia, né? Se eu sou cristã, eu preciso ser cristã da porta para fora, né? Dentro da psicologia, a gente precisa separar isso. Então, tem gente que mistura também dentro da constelação familiar. E esse é o prejuízo. Né? Falando nisso, eu quero saber uma coisa. A psicóloga precisa de psicóloga?
Como é que faz pra não confundir as coisas, não levar o problema pra dentro de si? E não levar pra dentro de casa também. Importantíssimo, vamos lá, né? O que acontece? Sim, nós precisamos de um psicólogo também. Por quê? Porque todo mundo precisa, né? E até para ajudar nisso, por exemplo, eu posso fazer terapia e fazer supervisão, né? Assim, é uma terapia voltada para a supervisão de casos. Então, por exemplo, Alex é psicólogo, ele vai lá e vai me ajudar nos meus casos, né? Então eu vou, eu tô com um paciente assim, eu gostaria de um direcionamento, né? Então isso é muito comum até para pessoas que são recém-formadas, isso ajuda muito, né? Agora, nessa outra parte de cuidado, sim, o psicólogo ele precisa. Por quê? Exatamente pela carga. Vocês imaginam que é a vida de um profissional, né? Escutando o problema o dia inteiro. Eu me falo assim, e qual é a receita então para não misturar? Não tem receita, né? É claro que alguns casos comovem a gente mais que outros. Essa foi uma das coisas que o serviço público me pegou mais, né? Trabalhar dentro de um CAPS, você lida ali com muitos problemas, assim, você acaba explorando a vida da pessoa como um todo, isso te afeta muito, né? Então foi uma das coisas assim que me afeta muito. Já mais profundo, né? Mas a gente precisa sim, né, desse cuidado, assim como qualquer pessoa, né? Só que o nosso cuidado ele acaba sendo maior pela quantidade de casos que a gente atende, pra gente não levar mesmo, pra gente não achar que esse problema é nosso e a gente tem que resolver. Né? E quando é um amigo, familiar, nesses casos, como que você faz? Você não atende? Como é que faz para ser profissional a ponto de esquecer que ali na frente está um amigo, um familiar? O que acontece? Existem algumas orientações que o Conselho faz. Como eu falei para vocês, eu sou amigo do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, tem algumas orientações que o Conselho faz. O que é? Questão de vínculo, né? Então, por exemplo, eu estou com a minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, e elas precisam de atendimento psicológico. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou dentro da demanda. Como que eu vou me desvincular dessa demanda? Imagina a minha irmã chega e fala pra mim, estou com problema com a minha irmã. Ela vai apanhar, né? Ela não vai ter treta comigo. Então, assim, a gente não consegue atender as pessoas por conta disso, né? Porque a gente tem esse vínculo, né? Imagina, chega meu namorado querendo terapia, ele vai falar mal de mim? Eu não vou aceitar isso. A primeira palavra. Por que esse homem tá Tu já assim, assusta. gente? Ele tá errado, entendeu? Ele tá errado. Então não tem como a gente fazer isso por conta do vínculo que a gente tem, né? Então, assim, até essa parte de amigos é uma coisa que a gente não faz, né? Então, eu tenho meus amigos, né? Não atendo meus amigos, né? Obviamente, a gente faz orientação para todo mundo, né? Assim, então assim, o que você acha? Vamos procurar ajuda, e a orientação é sempre essa, né? Vamos procurar ajuda, porque assim, querendo ou não, a gente participa daquilo ali, né? A gente sabe o contexto da pessoa, então a gente fica enviesado. E o que é esse viés que a gente fala, né? Vamos lá. Eu conheço toda a família ali dos meus amigos, né? Aí, querendo ou não, meu amigo chega, eu tô com um problema com fulano, assim, a fulano é legal. Então é você, então. É claro que não é assim que funciona, né? Mas, assim, o nosso olhar é enviesado. E dentro da terapia, a gente não pode ter esse olhar enviesado. A gente fala que a terapia é um lugar que a gente se despide para receber a história da outra pessoa. Por isso que a gente fala sobre a parte das nossas crenças, do que a gente acredita. Isso não é relevante. Né? O que é relevante é a parte científica. Então, se eu acho que é errado ou não uma pessoa trair, uma pessoa não frequentar nenhuma igreja, ou uma pessoa frequentar uma igreja, se eu acho isso errado, é uma coisa que eu preciso guardar para mim. Dentro da terapia isso não é relevante. É relevante aquilo que faz sentido para você. Se para você, por exemplo, faz sentido frequentar determinada religião, beleza, a gente trabalha dentro disso, né? É claro que até dentro da terapia a gente pode usar a religião como rede de apoio, rede de suporte. Né? Às vezes a pessoa participa de um grupo religioso, tá ótimo, isso pode ser rede de suporte. Agora, enviesar esse olhar é que não é legal. Então, quando a gente atende pessoas assim próximas, a gente tem um vínculo e isso é prejudicial. Porém, existem algumas questões que não impedem. Por exemplo, eu
conheço a pessoa, né? Principalmente aqui dentro da cidade. Aqui eu falo que é uma cidade que é grande, mas Estava pequeno. pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, já tiveram várias pessoas que me procuraram assim, eu conheço você, né? Mas não tem problema, eu quero fazer terapia com você. E tá tudo bem, né? Desde que a pessoa se sinta confortável, que a gente não tem um vínculo, né? A gente já teve algum conflito, alguma coisa assim, às vezes é como Até porque normalmente ela te conhece, você não conhece ela, né? não, às vezes até conhece, assim, mas a Tem pessoa se sente intimidade, confortável, né? tá tudo bem. Eu falo assim que quanto menos você conhecer da história, melhor que o seu olhar fica menos enviesado. Agora, são orientações que o conselho dá, né? Olha, não orientamos atendimento de tais pessoas, né? Agora, conhecer a pessoa, isso aí não é quebra de protocolo, né? Eu estou infringindo a lei, né? Não tem problema. Deixa que a pessoa, recomendado, né? Agora, casos de vínculos diretos, não. E outra coisa também, que muita gente procura terapia e fala assim, eu estou precisando de atendimento, minha irmã, meu pai, minha mãe, 2 amigos meus, né? Fazeria um pacote. Não, a gente não atende mais de um membro da mesma família. Por quê? Exatamente pelo olhar enviesado, mais uma vez. Né? Estou atendendo aqui. Tem Alex e Lucas, né? Os 2 chegam para procurar terapia. Não, é legal, os 2 têm mesmas demandas não. Os 2 ali compartilham muito da vida, então isso pode atrapalhar o processo. Mas pode fazer separado? Não, seria mesmo separado. Isso que a gente não orienta, né? Assim, em caso de terapia familiar é outra coisa, né? Terapia de casal, por exemplo, isso é autorizado, né? Vou atender ali pro casal, mas é sempre voltado para demandas de casal. Você pode atender até de maneira separada, mas é voltado para o casal. Agora, atender mais de um membro da família também não é orientado. Depende do vínculo, claro, Sim. né? Estou atendendo uma pessoa e tem uma tia que mora não sei onde. Não, tudo bem, né? Agora, pessoas que têm vínculo ali, são próximas, não é legal. Gil, quero tirar uma dúvida aqui. Eu acho que vou falar a palavra errada, né? O que é psicalista? Psicanalista? Isso, o que é? Eu sempre fiquei aqui na minha cabeça, porque eu já sei, tipo assim, eu sei que é psicólogo, psicanalista, psiquiatra, mas eu queria saber o que é. Vamos lá. Psicanalista, né? Psicanalista, hoje em dia, até quando eu falei para vocês sobre Freud, né? Freud, ele deu ali, ele foi precursor ali da psicanálise, né? Então, as pessoas que muitas vezes trabalham pela abordagem de psicanálise, elas se intitulam psicanalistas, né? Mas, hoje em dia, existem formações à parte. Você pode fazer um curso de psicanalista. E aí, o que acontece? Você não é psicólogo, você é psicanalista, né? Então, é até uma coisa que eu acho bacana, assim, quando você é psicólogo, você sempre deixar ali, psicólogo na abordagem de psicanálise, né? Para as pessoas entenderem que você é um psicólogo, né? Tem gente que coloca ali terapeuta. Terapeuta não necessariamente é um psicólogo, né? Então, psicanalista também. Então, existem cursos à parte, que é essa abordagem, né? Tem técnicas ali próprias e tal, mas para você atuar, por exemplo, como psicólogo, você se intitular psicólogo, você precisa ter feito curso de psicologia, né? Ter um registro, né? Ter o CRP dentro de alguma das regiões, você precisa disso para atuar. Então, se você, eu sou psicanalista, qual é o seu registro? Eu não tenho. Essa pessoa não é psicóloga, né? Mesmo que ela tenha feito o curso, ela não tiver registro, ela não pode atender. Entendeu? Mas psicanalista é isso. Então, tem a questão do divã, aquela historinha do divã, normalmente é coisa de psicanalista, tá? Só que tem psicólogos que atuam nessa abordagem. Gil, agora a gente quer entrar no tema da depressão, né? Aí a gente queria deixar com você, para você iniciar, complementar, finalizar. Porque a gente não tem tantas perguntas, mas a gente queria que você abordasse em geral para as pessoas, né? Saber se ela tem algum sintoma, o que ela deve fazer se algo acontecer com ela, né? Se algum sintoma aparecer. Vamos lá. O que acontece? A depressão, ela é um transtorno, né? Um transtorno mental. Hoje em dia a gente tem falado muito disso, né? Então a gente fala até da diferença, né? Os tipos de depressão, né? Que a gente tem. E aí a gente vai ouvir, eu até falo assim, todas as vezes que eu vou falar sobre depressão, né? A gente tem uma imagem, né? A gente
A gente constrói essa imagem assim na nossa cabeça do que é a depressão. Eu tô perguntando assim pra vocês, por exemplo, se eu falar depressão, o que vocês imaginam assim? Pode ser uma pessoa, assim. Como que vocês imaginam uma pessoa? Trancada dentro do quarto. Uhum. O que mais? Imagina a pessoa sem brilho, sem vida. Sem brilho, sem vida. Né? O que mais? Não se arruma, né? Uhum. Cabelo bagunçado, escova, barba grande. Tipo, não gosta de se arrumar direito. Eu vejo isso assim. Uhum. E é uma visão assim que geralmente a gente tem. Você vai jogar uma imagem, por exemplo, depressão, você vai achar uma imagem de uma pessoa com a cabeça baixada, deitada, né? Toda de preto. Né? Então a gente tem esses estereótipos, né? E a depressão, ela não necessariamente é isso aí, né, que vocês trouxeram. Pode ser também, mas a depressão ela tem muitos sintomas, né? Então o que a gente precisa perceber? Quando a gente não está sabendo lidar com algumas questões da nossa vida, ou quando a gente tem prejuízos mesmo funcionais, né? Por exemplo, coisas que eu sempre fico em alerta. Sono, alimentação, higiene básica, né? Isso é o básico da nossa vida, né? Se eu começo a negligenciar isso, se isso está sendo negligenciado de alguma forma, é algo que a gente já fica em alerta, né? Então, por exemplo, eu estou dormindo demais. E assim, dormir demais, quando eu falo, realmente dormir demais mesmo. Não é só aquelas 2 horinhas que a gente passa mais, dormir demais. Ou não estou dormindo, ou esse sono não tem sido bom. Né? Porque às vezes a gente fala de insônia, a gente pensa que insônia é só não dormir, né? Mas às vezes a insônia, a gente tem insônia reparadora, né? Que é essa parte, que é a dificuldade de... insônia reparadora, insônia de manutenção, né? Que é essa dificuldade que a gente tem de manter o sono, né? Então eu até consigo dormir, mas acordo logo, aí passa a noite claro. Ou tenho muitos despertares noturnos, então isso também não é legal. Então tem prejuízo no sono ali. Alimentação, eu como demais, eu como de menos. Né? Esses são básicos. Eu falo que a gente começou com prejuízo nisso aí, a gente precisa buscar ajuda, porque não tá legal. A gente precisa dormir, principalmente dormir, porque é no sono que a gente armazena as nossas informações, a gente descansa. Então, como é que eu tenho energia para o dia seguinte se eu não estou dormindo bem? Eu preciso dormir, né? Então, isso aí é básico. Então, eu estou começando com esses prejuízos ali, sinal de alerta, buscar ajuda, né? Outros pontos, higiene básica, né? Eu começo a perder esse interesse pelo banho, até mesmo essa parte de produzir o meu alimento, né? São questões ali que a gente fica em alerta. E a gente tem outros sintomas também, por exemplo, choro, ideação suicida, né? O pensamento, não necessariamente planejar suicídio, né? Mas pensar no suicídio como uma possibilidade é algo que a gente precisa ficar em alerta. Eu começo a perder interesse por coisas que antes eram prazerosas, sinal de alerta também. Então a gente tem esses sintomas, que são sintomas que a gente vai encontrar ali dentro do manual de doenças, que a gente pode se identificar. Para a gente fechar um diagnóstico certinho, a gente precisa buscar ajuda profissional de fato, né? Mas esses são sintomas que a gente pode encontrar. Só que são sintomas genéricos, né? A gente tem vários tipos de depressão. E aí dentro desses tipos de depressão a gente vai encontrar particularidades. Exemplo, a gente tem depressão pós-parto, né? Que é um tipo de depressão, né? Que acomete muitas mulheres. Só que até ali dentro, para chegar mesmo no ponto de depressão pós-parto, antes disso a gente tem a tristeza puerperal, que é o baby blues, que é algo que acomete quase todas as mulheres também, né? Então é algo muito frequente, então a gente tem que ter cuidado também com esse diagnóstico errôneo, né? Aí a gente tem a depressão mista, a gente tem a depressão maior, a gente tem a depressão a gente tem depressão leve, depressão moderada, depressão grave, a gente tem depressão com sintomas psicóticos, então a gente tem muitos tipos de depressão. Então cada uma tem a sua particularidade, mas eu falo que não só para depressão, como para outros transtornos também, por exemplo, a ansiedade, né, que é algo também muito falado hoje em dia.
Se você se identificar com esses sintomas que são descritos assim, o tempo todo, quando você vai ver, depressão, tem ali sintomas, né? São esses, né? Choro, isolamento social, que é o que vocês falaram também. Isolamento social é um transtorno, né? É um sintoma. O choro frequente pode ser um sintoma, né? Dificuldade de trabalhar, né? Dificuldade de ir para o trabalho, dificuldade de seguir essa parte de lazer também pode ser um Mas sintoma. assim, igual você citou, né? Então, tipo, nesses pequenos sintomas, a pessoa precisa procurar um psicólogo e lá ela vai conseguir estudar aquilo para gerar se for uma depressão ou não. O que acontece? Você está se identificando com algum sintoma, Sim. né? Vamos buscar ajuda profissional. Chega ali, o profissional ele vai te direcionar, né? Porque, por exemplo, às vezes eu tô com depressão e tal. Mas às vezes, por exemplo, você desencadeou ali um burnout por conta, eu não sei se você já ouviu falar em burnout, mas hoje está sendo muito falado também. Esse adoecimento, né? Por conta do trabalho. E aí, os sintomas eles são extremamente parecidos com a depressão. Né? Só que o que vai mudar esse diagnóstico? O contexto. Né? Eu percebo que o que tem causado esse adoecimento são fatores relacionados ao estresse do trabalho. Então, eu entendo que pode ser um burnout. Então, por isso que a gente contextualiza. Né? Dentro da terapia, a gente não necessariamente vai encontrar o que tem causado. Né? Às vezes você chega lá, eu quero saber por que eu estou com depressão. Né? Eu peguei de quem isso aí, né? O que está acontecendo? Não. A gente vai contextualizar, a gente vai entender que às vezes, por exemplo, eu posso estar mais adoecida, eu posso ter começado isso por conta de um luto que eu não elaborei, né? Eu desencadeei um processo depressivo. Eu posso estar me sentindo assim por conta do meu contexto, trabalho, rotina, que eu não consigo lidar, sobrecarga, cansaço. Às vezes a questão mesmo é da maternidade. Tem muitas pessoas que tiveram depressão pós-parto, não foram diagnosticadas isso lá atrás. E aí acabam voltando um tempo depois assim, para a depressão. A depressão não é o que a gente cura, não se fala em cura. Na depressão a gente sempre fala, é como se fosse assim, esse cuidado do sintoma. Por que a gente não cura a depressão? Porque o que é a depressão? É a exacerbação de sintomas que todo mundo sente. Né? Todo mundo pode se sentir. Todo mundo pode se sentir triste em algum momento da vida. Né? Mas essa tristeza pode estar tão prolongada, né? E a gente pode ter uma piora em outros sintomas e a gente acabar desencadeando um processo depressivo. Então, é por isso que a gente contextualiza, a gente investiga para saber assim, fatores que estão associados à depressão. Né? Porque muitas pessoas, por exemplo, se diagnosticam e se automedicam. Então eu vou lá, eu tô com depressão porque eu vi que eu tô com os mesmos sintomas de uma amiga e essa amiga tá tomando tal medicação, então eu vou lá e tomo também. A maioria das pessoas fazem. Maioria fazem. Né? Então, principalmente, eu tomei essa medicação, a questão que eu falei pra vocês, da minha experiência, eu tomei essa medicação que eu fiquei muito bem, toma também que vai dar certo pra você. Não significa isso, né? A gente precisa entender que vários fatores podem estar relacionados à depressão. Então, pode estar desencadeando isso, né? Então a gente precisa ficar em alerta e buscar o que tem causado esse adoecimento, né? Para eu cuidar também. Não adianta, eu sempre falo isso, não adianta a gente cuidar dos sintomas e não cuidar do que tem causado os sintomas. Né? Então, essa é a importância da gente investigar. Vinícius perguntou aqui, quem é a sua maior inspiração na psicologia? Tem alguém? Maior inspiração na psicologia. Vamos lá. Lá para vocês, como eu falei para vocês, né, eu sempre gostei da análise do comportamento. Né? Então, desde que eu começo a faculdade ali, eu já me interesso ali por essa abordagem. Né? Hoje em dia, assim, eu gosto muito eu me inspiro muitas vezes em pessoas que trabalham comigo, outros profissionais, outras psicólogas, né, que já trabalharam comigo, que trabalham ainda comigo, né, que acabam sendo inspiração ali, mas assim, dentro da área que eu estudo, né, que eu gosto, o meu Freud, né, é Skinner, né, eu adoro as teorias de Skinner, né, então eu acho que foi assim, a primeira referência dentro da psicologia, né, que ele desenvolveu essa parte da análise do comportamento, então é um teórico, né, que eu gosto muito.
Eu gosto muito das teorias dele, de toda essa parte teórica mesmo, que eu amo dentro da análise do comportamento. Então, eu acho que Skinner seria a pessoa. Mas, assim, de pessoas que trabalham comigo, eu acho que é a maior inspiração, que a gente se ajuda muito, né? A gente compartilha muito, eu acho que isso é muito legal. A perguntou bem aqui. Eutanásia, que é proibido no Brasil, mas em alguns países são possíveis. O que a doutora pensa sobre? Polêmico. Já tem eutanásia. É um caso da menina, né? É de uma menina que tá arrecadando dinheiro, né? Então, o que acontece? No Brasil, a eutanásia não é permitida, né? Na Rússia, se eu não me engano, né? Estou falando errado, alguém me corrija, mas se eu não me engano, é na Rússia. O que acontece? A eutanásia é como se você adiantasse esse processo. Você está em muito sofrimento, então você adianta esse processo, né? Muitas vezes por meio de uma injeção letal. Isso é muito utilizado para doenças terminais. Ela vai terminar, filho. Só que dentro da psicologia, né, tem pessoas com já casos aí de depressão em que as pessoas buscaram a eutanásia, né? Esse é um assunto muito polêmico. Inclusive, assim, eu nem vou falar sobre a minha opinião sobre isso, né? Como eu falei para vocês, depende dentro da psicologia. Eu não vou falar para vocês a minha opinião, mas o que assim, eu penso enquanto profissional, né? Que eu estou separando a Juliana e profissional. O que a psicóloga Juliana pensa, né? O que acontece? Eu acho que dentro de saúde mental, a gente nunca tentou tudo, né? Obviamente, isso eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém. Só quem passa por aquilo ali sabe mesmo, sabe? Só que eu falo assim, que a gente nunca tentou tudo, assim. Então, por exemplo, medicação. A gente tem uma série de medicações. A gente tem uma série de interações medicamentosas que a gente pode fazer, né? Sim. Então, essa medicação que não deu certo. Sempre tem medicação nova no mercado. Tem sempre gente estudando, inovando, né? Tem sempre profissionais diferentes, né? Então eu posso não ter me identificado com 1 milhão de psicólogos, porque isso é importante também dentro da terapia, né? Eu tenho que me identificar com um profissional. Então, não necessariamente eu passei por todas as pessoas, né? Por todos os profissionais. Mas é uma coisa também que, assim, vou falar um pouquinho da minha opinião mesmo sobre isso. Eu não julgo, porque, assim, é um sofrimento, é a mesma coisa se você pensar do suicídio, a gente escuta muito julgamento, né, sobre, que egoísta, por que a pessoa fez isso, mas só quem está sofrendo ali realmente, quem está sentindo aquilo ali, sabe o que é. Mas o que eu falo enquanto profissional, né? Sempre existem outras possibilidades, existe sempre alguém que pensa diferente, que você nunca foi, um profissional diferente, uma medicação que você não tentou, recursos diferentes. Por exemplo, tem coisas que a gente não se preocupa em saúde mental. A prática de atividade física, por exemplo, é muito bom para ajudar, principalmente na ansiedade, exercícios aeróbicos. São muito legais para ajudar na ansiedade. Mas eu não gosto de atividade física. Poxa, tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Então, algumas baixas de vitamina, por exemplo, podem causar sintomas mais depressivos, né? Tem até um tipo de depressão que é sazonal, que não sei nem se é assim que se fala, porque ela não é comum aqui no Brasil, é mais comum em países que têm baixas temperaturas, né? Que é assim, ela é muito, esse nome até não vem sendo muito utilizado mais, mas assim, é voltado para melancolia. Sabe aquela, quando tá frio, a gente já fica mais deitadinho, mais preguiçoso, mais cansado, ou até mais melancólico mesmo, né? Essa parte de mais choroso, né? Então, é uma coisa que pode acontecer. E isso também está relacionado com uma questão de sol. As pessoas muitas vezes não tomam sol, aí baixa a vitamina D, isso pode causar sintomas depressivos, né? Então, por isso que no Brasil a gente não escuta falar muito disso, né? Porque uma coisa que a gente tem é temperatura, né? Então, acaba que a gente tem muito sol também, mas é muito comum, por exemplo, as pessoas fazerem exames e darem baixa vitamina D. Então, é algo que a gente também precisa se preocupar. Então, às vezes a gente olha muito para uma questão específica, né? Então, eu sempre vejo essa questão de possibilidades, né? Então, quem não vê possibilidade nenhuma, né? Essa ideia é algo assim que a gente oferta como suporte, né, como ajuda. Se você não vê sentido em nada, se você acha que não tem mais possibilidade para você, né, busca ajuda profissional. Tem coisas que às vezes a gente não consegue visualizar, né? A gente sempre pode
pode tentar alguma coisa diferente, a gente sempre pode buscar recursos diferentes. Às vezes a gente está insistindo ali em algo, né, que não está dando mais certo. A gente vai vendo isso dentro da terapia. Poxa, esse relacionamento não me faz bem, esse trabalho não me faz bem mais, né? Essa família é adoecedora, né? A gente romantiza muito relações familiares, né? Mães, principalmente, a gente coloca mãe, né, no pedestal. Tem muitos casos de mães narcisistas, né? Então a gente acaba não entendendo que essas relações elas podem estar me adoecendo. Então, às vezes eu só estou preocupada ali em sintoma, em tomar medicação, e eu não estou contextualizando, né? Então, essa parte da eutanásia é mais isso. Mas é muito polêmico. No Brasil não existe essa possibilidade, então tem gente que tenta fora, né? Em outros países que a eutanásia é autorizada, e nesses casos ela é autorizada, né? É isso. Existe algum mito sobre terapia que você gostaria de desmitificar? Sim, até falei um pouquinho já disso, né? Um dos maiores mitos. Gente, se eu falar demais, vocês me cortam e que eu falo muito mesmo. Não, pode falar. Porque eu tenho dificuldade aqui para assistir esse comentário. Porque sei lá, da minha amiga. Assim, ó. Aí tem que levantar pra. Vai. Gente, eu vou quietar aqui, eu tô vendo ali que eu tô balançando o tempo e hora, eu vou quietar agora. Vamos lá. Mitos, né? Sobre a terapia que eu gostaria de desmistificar. Isso. Terapia é coisa de doido, né? Quem quer ser doido? Né? Ter transtorno mental? Quem quer ser doido, né? A gente quebra até isso, né? Esse nome doido, né? Mas às vezes essa loucura às vezes faz parte da natureza humana, né? Então, terapia é para quem quer, é para quem precisa, é para quem acha que não precisa, né? Terapia é um lugar de autocuidado, então vamos fazer terapia, né? Talvez se a gente fizesse mais terapia, a gente até diminuiria o número de relações prejudiciais na nossa vida, né? Porque a gente ia aprender as nossas demandas, a gente ia aprender sobre os nossos limites, a gente ia aprender a dizer não, a gente ia aprender a ouvir não, né? Que é uma das coisas que a gente mais faz em terapia, né? Ensinando as pessoas sobre a importância dos limites, da gente estabelecer isso, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, não necessariamente é coisa para quem tem transtorno grave, né? Ou para quem tem transtorno. Terapia é para quem quiser procurar, né? Outra coisa sobre a terapia que eu gostaria de desmistificar. Deixa eu pensar, acabou de criatividade sobre o que eu gostaria de desmistificar. Para rico. Terapia para rico, verdade. Terapia para rico. Né? Só quem faz terapia é quem tem dinheiro. Vou falar para vocês. É muito comum quando a pessoa está fazendo terapia, a terapia é a primeira coisa que a pessoa descarta quando ela está passando por um problema financeiro. Né? Sabe as coisas que a gente vai abrir mão? A gente abre mão da terapia primeiro. Né? Eu estou de olho em vocês que fazem isso, tá? É a dica. Mas isso é muito comum, por quê? Porque a terapia não é algo rápido, não é uma recompensa rápida. Lembra lá no início da live que a gente falou sobre essa parte do imediatismo? A gente quer que os resultados cheguem logo. E muitas pessoas não têm paciência com o processo de terapia. Eu quero que resolva logo, eu quero chegar aqui e eu quero sair bem. Não tem gente que marca uma sessão e não volta mais. Por quê? Porque ela achou que ia marcar a sessão, ia chegar lá e ia falar tudo que ela tem que fazer, ia sair da terapia e resolver a vida dela. Não funciona assim. Às vezes na terapia, essas sessões iniciais elas servem para a gente estabelecer vínculo, para eu conhecer você, né? Para você me conhecer, né? Como é que você vai chegar a dividir toda a sua história com uma pessoa que você nunca viu na vida? Então, serve para isso, né? Para criar um vínculo terapêutico. Então, muitas vezes as pessoas não têm paciência com isso, né? Então, é um processo longo. E aí, por ser um processo longo, precisa investir dinheiro nisso, né? E aí acaba que as pessoas desistem muitas vezes. Então, não é uma coisa para rico. Eu vou falar para vocês, tem diversos valores. Claro que a gente tem que pensar assim, na questão da região, né? O custo de uma terapia, por exemplo, no Distrito Federal é muito maior do que aqui na cidade. Né? Então, tem muita questão, né, como que os profissionais estão fazendo esse valor ali. Né? Então, o valor, a gente tem um valor de tabela, né? Então, a sessão ela pode custar de tanto a tanto. Esse valor de tabela se encontra até no site do CFP ou CRP. Então, a terapia pode custar de tanto a tanto. Isso é legal até para as pessoas verem assim, eu acho que eu estou sendo cobrado de maneira abusiva. Então, isso aqui não está dentro do... Sim.
da tabela ali dos honorários, né? Mas eu falo que sempre existe alguém que você consiga pagar, né? Existem pessoas que fazem valores sociais, isso só não pode ser divulgado, né? Assim, faça valor social, né? Porque isso pode ser muito apelativo. Mas tem pessoas que fazem voluntário, tem pessoas que têm ali dentro. Eu sou uma psicóloga particular e eu faço tantos atendimentos gratuitos, né? Então, assim, às vezes você procura, a pessoa disponibiliza. Tem também rede pública. Em faculdade também, né? Clínica e escola, isso é maravilhoso. Dentro das faculdades que tem curso de psicologia, a gente tem a clínica e escola. Dentro da clínica e escola, você é atendido por profissionais que estão ali entre o 9º semestre e o 10º semestre, né? E essas pessoas são supervisionadas por um profissional formado. Então, muitas faculdades ofertam isso ou gratuito ou de baixo custo, que é o valor social do social, né? Além disso, tem outras clínicas também que oferecem, não necessariamente faculdades, mas assim, clínicas que ofertam pós-graduação, elas também fazem isso, né? E tem clínicas de valores sociais também. Você encontra, às vezes, ali, terapia de baixo custo, por exemplo, no Distrito Federal, aqui na cidade, não sei te informar, se um lugar que faça esse trabalho. Agora, no Distrito Federal, se encontra muito. Aí, se tem mais algum mito, fala aí que eu vou falando se é verdade ou mentira. Eu vou falar. Outra dúvida. Como os pais podem ajudar a promover a saúde mental dos filhos desde cedo? Interessante essa pergunta. O que acontece? Hoje em dia a gente tem falado muito sobre educação positiva ou educação respeitosa, né? E tem gente que tem assim uma visão muito, até assim, problemática sobre isso, né? Porque as pessoas falam assim, mas na minha época eu batia e a pessoa e deu certo, né? Eu fazia isso e deu certo. E ninguém sabe os prejuízos que foi para essa geração passada, essa educação violenta, né? Em que as crianças elas eram diminuídas, o problema de criança é diminuído. Por exemplo, ninguém aceita que criança pode ter depressão, né? Pode. Talvez um mito aí, que criança não pode ter depressão. Criança pode ter depressão, adolescente pode ter depressão. O que muda? Os fatores adoecedores, né? Adulto, eu falo que adulto é muito engraçado. Adulto acha que só ele tem problema, né? Por quê? Porque só ele paga conta. Então, para o adulto, só quem tem problema é quem paga conta. Então, você vai dividir, por exemplo, eu não estou me sentindo bem na escola. Às vezes a criança não está se sentindo bem na escola porque ela está sofrendo bullying, mas ela não vai falar, né? Não estou me sentindo bem na escola. E aí o adulto, você quer ver quando você chega na vida adulta, que você tem bullying para pagar, então, muitas vezes não é ofertado esse suporte, né? Então, o que a gente precisa entender? Falta de Deus também, né? Falta de Deus. Isso é que você não procura Deus. Se você procurar Deus, eu não tinha isso aí, não tive depressão, você não só criança, adulto também, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, o que adoece a gente, esses fatores adoecedores, eles são diversos. Né? E o que a gente pode ajudar as crianças desde esse processo inicial? Eu falo que acolher a criança é uma das principais coisas que a gente pode fazer. O que é acolher a criança? A criança não sabe se regular, né? Essa parte da regulação emocional, né? Se a gente tem dificuldade de fazer isso, imagina a criança. Então, a criança não sabe fazer isso. Então, a gente pode ajudar a criança nesse processo. A criança não sabe lidar com as emoções, a criança não sabe lidar com a raiva, a criança não sabe lidar com a tristeza, a criança não sabe lidar, às vezes, com a alegria, às vezes a criança fica eufórica, não sabe lidar com aquilo ali. Então, a gente precisa ajudar a criança a se autorregular, né? Acolher a criança, né? Isso é uma das principais coisas que a gente faz. Reconhecer para a criança que a gente errou, né? Por exemplo, eu fui desrespeitoso com você, eu gritei com você, isso não foi legal, né? Eu perdi o controle, isso não é legal, né? Voltar para mim, reconhecer os meus erros é muito importante no processo de educação e no processo das crianças e dos adolescentes, né? Exagerei com você, isso não foi legal. Então, uma criança que cresce um lar respeitoso, ela tem muito menos chance de desenvolver, né, transtornos. Então, essa é uma das formas que a gente pode ajudar a criança, ouvir o que a criança tem a dizer. Às vezes a gente não tem paciência nenhuma. Brincar com a criança, conversar com a criança ama brincar, ela precisa de você para isso. A criança quer atenção, todo mundo quer atenção, né? A gente quer atenção, a gente enquanto adulto, a gente também tem as nossas crises, né? Só que a criança ela tem a crise ali, quando ela cai no chão, deita e berra, né? A gente, nas nossas crises, elas são diferentes, mas às vezes tudo que a gente queria também era deitar e berrar.
Eu sou bem meio chato, mas a gente também faz isso. Então, é uma das formas de a gente ajudar a criança, né? E, muitas vezes, quando a gente não está conseguindo lidar com essa demanda, vocês já devem ter aprendido, né? Buscar ajuda profissional, né? Conversar com a escola, saber como que a escola está, né? Isso também ajuda no processo. Bom, para a gente finalizar, e essa pergunta aqui é perfeita para finalizar. O Arthur, ele falou assim, ó, quais práticas simples você recomenda para aumentar a felicidade e bem-estar? Perfeito. Você pode até falar aqui, ó, que a gente já faz um post. Vamos lá. Olha só, gente. A gente muitas vezes está preocupado realmente em buscar terapia e medicação como as muitas ferramentas, né? Para buscar o bem-estar. Mas o que eu falo para vocês? Buscar bem-estar, ele pode estar nas coisas simples, né? Eu posso buscar bem-estar, por exemplo, comendo uma comida que eu gosto, fazendo um programa que eu gosto, indo assistir um filme, ou sei lá, passando o final de semana maratonando uma série, jogando, né? Eu posso buscar bem-estar cozinhando, costurando. Eu posso buscar bem-estar quando eu saio com as pessoas que são importantes para mim. Tudo isso pode ser bem-estar, né? Tudo isso pode ser autocuidado. Autocuidado não necessariamente é fazer maquiagem, é fazer a barba, é comprar roupa, né? Não necessariamente isso é autocuidado. Autocuidado às vezes está nas coisas muito simples, né? Coisas que são prazerosas pra gente, né? Buscar uma atividade física que isso é super importante, a gente sempre orienta, né? Mas uma atividade física que funcione pra você. Eu sempre falo assim, a gente nunca tentou de tudo. Sempre tem uma coisa que a gente não tentou ali que pode ser legal, que pode ser autocuidado também, né? Então buscar essas pequenas práticas, ficar próximo de pessoas que são importantes pra gente. Pensar sobre o nosso emprego, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa legal, tá sendo bom pra mim, não tá, sabe? Fazer essa avaliação sobre a nossa vida, né? Lazer. Às vezes a gente simplesmente negligencia o lazer, porque a gente tá tão preocupado, né, em trabalhar, em cuidar de toda essa parte que a gente esquece, né, da importância dessas pequenas coisas. Então isso também é importante, isso é autocuidado, bem-estar. Espero que tenha ajudado essas dicas aí, mas qualquer coisa, estamos aí. Quer fazer uma coisa? Gil, então, chegamos nos finais, né? Quero agradecer muito sua participação aqui hoje, foi maravilhosa, amei. Se um dia eu precisar, irei aparecer. Se ela tá precisando. E se um dia eu precisar, quero agradecer por tirar seu tempo, mostrar o seu trabalho, mostrar para as pessoas como é uma psicóloga. E fora os fatores, né? Porque tem vários. Quero agradecer muito, quero agradecer o povo da live, o povo de todos que estavam aqui fazendo pergunta. E é isso, meu amor. Gil, muito obrigado, foi muito bom essa live. Que bom. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade de falar sobre saúde mental, né? A gente muitas vezes não tem plano para isso, então agradeço vocês por isso. Agradeço todo mundo que assistiu e interagiu. Espero que eu tenha ajudado nas perguntas ali. Claro que a gente não sabe de tudo, né? Mas assim, o que eu soube ali eu quis dividir com você, né? E é isso, né? Espero que a gente possa estar aí outras vezes falando sobre outros transtornos, falando mais sobre saúde mental, que é importante falar sobre, né? E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Gente, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, até mais.